A cada segundo, o mundo enfrenta as trágicas consequências de um AVC. A cada 40 segundos, alguém sofre com essa condição, e a cada 3,5 minutos, ela ceifa uma vida. No entanto, há um aspecto raramente discutido com os idosos. Seus hábitos diários no banheiro podem atuar como catalisadores ocultos. É surpreendente, mas 99% dos idosos não percebem que ações cotidianas, como a forma de urinar, o tempo sentado ou a maneira de respirar durante a higiene, podem aumentar o risco de AVC em mais de 300%. O local que uma pessoa visita várias vezes ao dia pode, de forma imperceptível, mas significativa, elevar a probabilidade de um AVC em 300%, especialmente para aqueles com mais de 65 anos, e a maioria dos profissionais de saúde raramente questiona esses aspectos. No entanto, pesquisadores têm soado o alarme por muitos anos. Essas rotinas diárias influenciam diretamente a pressão arterial, a elasticidade das artérias, a oxigenação cerebral e muitos outros parâmetros vitais. Neste material, abordaremos 7 hábitos pouco óbvios relacionados ao banheiro, classificados do menos perigoso ao mais letal. Cada um deles é capaz de aumentar o risco de AVC em até 300% de forma imperceptível. É crucial estar atento, pois o hábito número 1 é algo que praticamente todo idoso faz diariamente. Apenas essa ação pode provocar um aumento abrupto da pressão arterial em 90 mm de mercúrio, o suficiente para romper uma artéria enfraquecida no cérebro. De acordo com as mais recentes pesquisas científicas, tal pico pode causar um AVC em menos de 10 minutos. Todas as informações aqui apresentadas são respaldadas por intensas pesquisas científicas, não são especulações, mas fatos reais capazes de mudar vidas drasticamente. Agora, sem mais delongas, vamos ao hábito número 7 e descobrir por que ele está lenta, mas seguramente, prejudicando o cérebro a cada manhã. Hábito número 7. Urinar apressadamente pela manhã sem esvaziar completamente a bexiga. Isso pode parecer inofensivo, mas a realidade está longe disso. Estudos demonstraram convincentemente que o esvaziamento incompleto da bexiga pode levar a pressão arterial sistólica em até 30 mmHg, um fator direto que aumenta o risco de AVC. O mecanismo é o seguinte: quando a bexiga não é esvaziada completamente, o corpo permanece em um leve estado de luta ou fuga. Isso ativa o sistema nervoso simpático, que mantém a pressão arterial elevada, causa estreitamento das artérias e restringe o fluxo de oxigênio para o cérebro. Com o tempo, esse estresse crônico aumenta a probabilidade de ruptura de uma placa aterosclerótica e, consequentemente, de um AVC. É importante notar que em idosos com mais de 65 anos, o detrusor, o músculo da bexiga responsável pela expulsão da urina, enfraquece em quase 50%. Isso significa que, mesmo que a pessoa acredite ter concluído o processo, provavelmente não o fez. A retenção de urina pode se acumular imperceptivelmente. Pesquisas confirmaram que a urina residual após a micção é um fenômeno comum em idosos, mas raramente é notada antes do surgimento de complicações graves. O que isso tem a ver com o AVC? Tudo a ver. A retenção crônica de urina força os rins a trabalhar em sobrecarga. Isso leva a uma atividade aumentada do sistema renina-angiotensina, que eleva drasticamente a pressão arterial e acelera o envelhecimento das artérias. O corpo, essencialmente, entra em uma tempestade de pressão a cada manhã, da qual a pessoa nem desconfia. A solução para esse problema é simples: não se apresse. Após urinar, é recomendável fazer uma pausa de 10 segundos e tentar novamente. Esse método simples de micção dupla, de acordo com estudos, pode reduzir a pressão na bexiga em até 60%. Homens com próstata aumentada devem discutir com o médico o uso de alfa-bloqueadores, que relaxam os músculos da bexiga. Para mulheres, especialmente após o parto ou na menopausa, a terapia do assoalho pélvico é benéfica. Hábito número 6. Escovar os dentes apenas uma vez ao dia ou pular completamente a higiene bucal noturna. À primeira vista, isso parece totalmente desconectado do risco de AVC, não é mesmo? No entanto, os dados científicos indicam o contrário. A cavidade oral é um dos locais mais potencialmente perigosos para o início de um AVC, e esse processo se desenvolve de forma imperceptível. Pesquisadores descobriram que idosos que escovavam os dentes apenas uma vez ao dia tinham um risco de AVC 70% maior em comparação com aqueles que realizavam o procedimento 2 vezes. Isso representa quase o dobro do perigo, causado apenas pela omissão da escovação noturna. O mecanismo é o seguinte: quando os dentes não são escovados à noite, a placa bacteriana se forma durante o sono. Essa placa é abundante em bactérias que não permanecem exclusivamente na cavidade oral. Elas penetram na corrente sanguínea através de pequenos cortes nas gengivas,
especialmente se a pessoa tiver gengivite ou periodontite, o que ocorre em mais de 50% dos adultos com mais de 65 anos. Uma vez na corrente sanguínea, as bactérias provocam inflamação nas artérias. Essa inflamação, por sua vez, torna o sangue mais espesso, pegajoso e propenso à formação de coágulos, e os coágulos são a principal causa de AVCs isquêmicos. Isso não é apenas uma hipótese. Um estudo de 2019 mostrou que pessoas com doenças gengivais tinham o dobro de chances de sofrer um AVC, mesmo após considerar fatores como tabagismo, pressão arterial e idade. Tal é o poder das bactérias orais. Elas penetram na corrente sanguínea e literalmente atacam o revestimento interno das artérias, uma condição conhecida como disfunção endotelial. Esse revestimento é a primeira linha de defesa do cérebro. E uma vez danificado, os coágulos podem se formar rapidamente. Por que isso é particularmente importante no contexto do banheiro? Porque a técnica de escovação, sua frequência e o momento em que é realizada importam muito mais do que a maioria das pessoas supõe. A maioria dos idosos escova os dentes uma vez ao dia, geralmente pela manhã. No entanto, isso não ajuda em nada a combater o crescimento bacteriano de 8 horas que ocorre durante o sono. À noite, a produção de saliva diminui, criando um ambiente ideal para a proliferação de bactérias. É extremamente importante escovar os dentes antes de dormir, e não apenas pela manhã. Também é necessário usar uma escova de dentes com cerdas macias e aplicar pressão suave. O esforço excessivo ao escovar pode levar à formação de ainda mais microcortes nas gengivas, fornecendo às bactérias um caminho direto para as artérias. E aqui está outro fato inesperado: a pasta de dente também importa. Estudos mostraram que a pasta de dente com fluoreto de estanho reduz os marcadores de inflamação associados ao AVC, como a proteína C reativa, em mais de 40% em idosos. Isso é uma conquista colossal. A mudança para uma pasta recomendada pelo dentista contra a gengivite pode ter efeitos sistêmicos que vão muito além das gengivas. Não se deve esquecer da língua. Colônias bacterianas formam depósitos espessos nela durante a noite. É recomendável usar um raspador de língua, e não apenas a escova de dentes. De acordo com pesquisas sobre higiene bucal em idosos, o raspador remove até 78% mais compostos sulfurados voláteis do que apenas a escovação. E o uso do fio dental não é um procedimento opcional. Idosos que usam fio dental diariamente têm um risco de AVC 24% menor. Isso se explica pelo fato de que o fio dental remove exatamente a placa que permite que as bactérias entrem na corrente sanguínea. Imagine, se você tivesse um corte na pele, você esfregaria bactérias nele todos os dias? É exatamente isso que acontece quando a pessoa negligencia o uso do fio dental. Hábito número 5. Usar o banheiro imediatamente após acordar em estado de desidratação. Este é um fator silencioso, mas mortal. A maioria dos idosos não percebe o perigo de urinar logo após acordar, sem ter bebido nada antes. No entanto, os dados científicos a esse respeito são bastante alarmantes. Quando uma pessoa acorda, seu corpo está no estado mais desidratado do dia. O sangue fica mais espesso, as artérias se contraem e o coração trabalha em sobrecarga para bombear esse sangue viscoso através dos vasos estreitados. Adicione a isso o esforço durante a micção, e você terá a receita para um desastre potencial. Um estudo mostrou que o risco de AVC aumenta em mais de 80% nas primeiras horas da manhã, e a desidratação é uma das principais causas desse fenômeno. Durante a noite, o corpo perde água através da respiração, transpiração e micção. O volume sanguíneo diminui. E quando a pessoa corre para o banheiro sem restaurar o equilíbrio hídrico, a mudança repentina de posição, combinada com o baixo volume sanguíneo e o esforço, causa uma queda perigosa no fluxo sanguíneo cerebral. Isso significa que o cérebro não recebe sangue suficiente. Em idosos com placas ateroscleróticas pré-existentes ou estreitamento das artérias, essa queda pode provocar um AVC isquêmico completo. Mas isso não é tudo. De acordo com pesquisadores, a desidratação matinal pode aumentar a agregação plaquetária em 30%. Simplificando, o sangue coagula mais rapidamente, e os coágulos, como se sabe, são a causa de AVCs. Assim, quando uma pessoa acorda, tropeça até o banheiro e esvazia a bexiga, estando desidratada, ela exerce uma enorme pressão sobre seu coração, cérebro e vasos sanguíneos. E aqui está a pior parte. Em idosos, o reflexo da sede é frequentemente atenuado. Isso significa que o corpo não envia sinais fortes indicando a necessidade de beber água, mesmo quando ela é extremamente necessária. Portanto, a pessoa pode não sentir desidratação, mas seu corpo está desidratado. É por isso que os AVCs são tão comuns nas horas da manhã em idosos.
Isso não é apenas uma coincidência, mas uma consequência de uma rotina matinal subótima. O que deve ser feito em vez disso? Antes de sair da cama, é necessário beber pelo menos 300 a 500 ml de água. Recomenda-se manter um copo ou garrafa de água ao lado da cama. Que seja a primeira coisa a entrar no corpo. Isso melhora imediatamente a viscosidade do sangue e previne uma queda repentina no fluxo sanguíneo cerebral ao se levantar. Estudos mostraram que beber água antes de se levantar reduz a hipertensão ortostática, uma causa comum de quedas e AVCS, em até 61% em adultos com mais de 65 anos. E se a pessoa sentir tontura durante a micção matinal, isso é um sinal de alerta. O cérebro não está recebendo oxigênio suficiente. Ao iniciar o processo de micção, é extremamente importante adotar uma posição sentada no vaso sanitário, evitando qualquer esforço. Deve-se permitir que o corpo relaxe completamente, realizando respirações lentas e profundas. Se alguma vez, após se levantar ou urinar, houver a sensação de estreitamento do campo de visão, semelhante a um túnel, ou zumbido nos ouvidos, isso não é apenas um sinal de envelhecimento, mas um sério aviso de um possível AVC. A quarta rotina mais perigosa: tomar um banho quente prolongado pela manhã sem um resfriamento posterior. À primeira vista, isso parece um ritual bastante reconfortante. Um banho quente prolongado pode relaxar as articulações doloridas e começar o dia maravilhosamente. No entanto, para os idosos, essa rotina pode aumentar significativamente o risco de AVC de maneiras que a maioria nem sequer imagina, especialmente se negligenciarem a fase de resfriamento no final do procedimento. A explicação científica para esse fenômeno é a seguinte: a água quente causa uma rápida dilatação dos vasos sanguíneos, ou vasodilatação. Isso significa que os vasos se abrem amplamente, o que leva a uma queda rápida da pressão arterial. Se a pessoa já toma medicamentos hipotensores, o efeito será ainda mais pronunciado. Um estudo mostrou que em idosos expostos à água quente por apenas 15 minutos, a pressão arterial sistólica diminuiu em mais de 20 mmHg. Essa queda pode parecer favorável, até que se perceba o que acontece quando a pessoa sai do banho quente para o ar mais frio. Os vasos sanguíneos se contraem repentina e drasticamente. Esse efeito inverso, conhecido como vasoconstrição, eleva novamente a pressão arterial. No entanto, agora esse processo é caótico. O corpo tenta equilibrar a temperatura e a pressão simultaneamente. E nessas condições de caos fisiológico, na presença de quaisquer placas ateroscleróticas ou estreitamentos arteriais, o risco de formação de coágulos aumenta drasticamente. De fato, um estudo de 2015 revelou que pessoas que regularmente tomavam banhos quentes prolongados sem resfriamento posterior tinham o dobro de chances de sofrer AVCS matinais, especialmente aquelas com mais de 65 anos. A razão reside no fato de que essa transição do quente para o frio e as mudanças bruscas de pressão aumentam significativamente o estresse de cisalhamento nas paredes dos vasos sanguíneos. Essa tensão pode romper pontos fracos nas paredes arteriais ou deslocar placas já existentes. Isso pode ser comparado a agitar uma lata de refrigerante que já tem uma rachadura. Eventualmente, algo se quebra e a situação piora. A água quente também provoca transpiração, que no ambiente do banheiro pode passar despercebida devido à rápida evaporação do suor. Essa transpiração oculta pode desidratar ainda mais o corpo, engrossando o sangue e aumentando o risco de formação de coágulos. A combinação desse fator com o ciclo de expansão e contração dos vasos significa que as artérias da pessoa estão passando por uma verdadeira tempestade antes mesmo de ela sair de casa. Como corrigir esse hábito perigoso? Não é necessário abrir mão completamente do banho, mas é extremamente importante finalizá-lo com 30 segundos de água morna ou fria. Isso ajuda a estabilizar os vasos sanguíneos, regular a pressão e facilitar a transição para a temperatura ambiente. De acordo com estudos, esse simples resfriamento reduz o risco de tontura pós-banho, AVC e quedas em idosos em mais de 50%. Também se deve evitar ficar muito tempo parado na mesma posição debaixo d'água, o que leva ao acúmulo de sangue nas pernas, diminuindo a circulação sanguínea para o cérebro. É necessário mover-se com cautela, movimentar as pernas e sempre sentar em um banco ou apoio no chuveiro se sentir a menor tontura. Hábito número 3. Fazer força durante a evacuação. Isso é extremamente perigoso e, infelizmente, chocantemente comum. Mais de 40% dos idosos com mais de 65 anos sofrem de constipação crônica. E muitos deles fazem um esforço significativo para esvaziar o intestino. No entanto, aqui está a dura verdade. Fazer força sentado no vaso sanitário não apenas aumenta a pressão arterial. Pode literalmente romper um vaso sanguíneo no cérebro.
Uma pesquisa inovadora mostrou que o esforço intenso durante a evacuação aumenta o risco de hemorragia intracerebral em mais de 300%. Este é o AVC hemorrágico, considerado o tipo mais perigoso. Por que isso acontece? Porque o esforço excessivo ativa a chamada manobra de Valsalva. É uma condição em que a pessoa prende a respiração e faz força, como ao levantar um objeto pesado. Isso causa um aumento abrupto da pressão arterial, às vezes em mais de 50 mmHg em apenas alguns segundos. Para um jovem saudável, o corpo é capaz de lidar com esse pico. Mas em idosos com artérias rígidas ou acúmulo de placas ateroscleróticas, esse aumento repentino pode ser catastrófico. Um pequeno ponto fraco na parede do vaso, e ele pode se romper. O dano ocorre instantaneamente, sem aviso e sem uma segunda chance. No entanto, o problema não termina aí. O esforço também aumenta a pressão intracraniana. Isso significa que a pressão dentro do crânio aumenta enquanto a pessoa está no banheiro. Em combinação com o aumento da pressão arterial e a diminuição do fluxo de oxigênio, isso cria uma tempestade perfeita, e seu desenvolvimento não requer anos. Pode acontecer em um único episódio. O que torna esse hábito ainda mais perigoso. A maioria dos idosos sentem um vaso sanitário alto padrão, mas essa posição contradiz a estrutura natural do corpo humano. Quando os joelhos estão dobrados em um ângulo de 90 graus, o intestino se dobra. Isso dificulta a passagem das fezes, forçando a pessoa a fazer força. No entanto, quando as pernas são elevadas com apoio para os pés ou a pessoa adota uma posição de cócoras, o intestino se endireita. Isso reduz significativamente a necessidade de esforço. Para corrigir esse hábito, a chave é manter uma hidratação adequada. Deve-se procurar beber pelo menos 1,5 a 2 litros de água por dia. Também é necessário adicionar à dieta alimentos ricos em fibras, como sementes de chia, aveia ou ameixas secas, pois eles ajudam a amolecer as fezes. A ameixa seca, segundo estudos, comprovadamente melhora a regularidade intestinal em até 60%. O movimento também importa. Uma simples caminhada matinal de 10 minutos aumenta a motilidade intestinal, o movimento ondulatório que o intestino usa para mover os alimentos. Quanto mais ativo ele se move, menos a pessoa precisa fazer força. Além disso, deve-se evitar ficar muito tempo sentado no vaso sanitário. Isso aumenta o risco de hemorroidas e envia um sinal ao cérebro para relaxar, enquanto se está em estado de alta pressão. É preciso seguir o princípio: entrar, fazer o que precisa, sair. Hábito número 2. Ficar muito tempo sentado no vaso sanitário, olhando o celular. Provavelmente, muitos já fizeram isso. Praticamente todo mundo levou o celular para o banheiro para rolar um pouco o feed de notícias, verificar mensagens ou simplesmente se distrair. No entanto, para idosos, esse hábito está longe de ser inofensivo. É perigoso. Ele aumenta o risco de AVC de várias maneiras, e o faz de forma imperceptível. Eis o porquê. Primeiro, ficar sentado por muito tempo sem se mover reduz o fluxo sanguíneo para o cérebro. Isso é especialmente relevante na posição de agachamento ou sentado no vaso sanitário. Quando os joelhos estão dobrados e a parte inferior do abdômen está comprimida, o retorno venoso diminui. Isso significa que o sangue da parte inferior do corpo não circula adequadamente. O sangue se acumula nas pernas, e o fluxo sanguíneo cerebral cai. Um estudo mostrou que adultos com mais de 60 anos que permaneceram sentados por mais de 15 minutos em uma posição estática experimentaram uma redução significativa no fluxo sanguíneo cerebral de até 17%. Essa é uma redução colossal. O cérebro precisa de um suprimento constante de sangue e oxigênio para prevenir a formação de coágulos e danos vasculares. E quando o fluxo sanguíneo cai, o risco de AVC aumenta rapidamente. Agora, adicione a isso o esforço e os problemas de postura que foram discutidos anteriormente, e o risco se multiplica. Mas isso não é tudo. O próprio telefone causa problemas. Por quê? Porque rolar o feed causa a chamada ativação do sistema nervoso simpático. Isso significa que a resposta ao estresse do corpo é ativada. Mesmo que a pessoa esteja lendo algo inofensivo, o cérebro percebe a luz da tela e as informações como uma estimulação que aumenta a frequência cardíaca, contrai os vasos sanguíneos e causa picos de pressão arterial, especialmente em idosos com doenças cardiovasculares pré-existentes. Um estudo de 2020 mostrou que apenas 10 minutos de rolagem no celular aumentaram a frequência cardíaca e a pressão arterial sistólica em idosos em até 15%. Assim, enquanto a pessoa está sentada imóvel, bloqueando o fluxo sanguíneo para o cérebro, ela também está aumentando a pressão interna devido à estimulação mental. Essa combinação é mortal. A situação piora.
A maioria das pessoas inclina a cabeça bruscamente para baixo ao olhar para seus celulares no banheiro. Essa postura comprime as artérias vertebrais, dois vasos cruciais que fornecem sangue diretamente ao tronco cerebral e ao cerebelo. Essas áreas controlam funções vitais, como equilíbrio, batimentos cardíacos e respiração. Inclinar a cabeça demais por muito tempo literalmente bloqueia o fluxo sanguíneo para essas áreas. E se esses vasos já estão estreitados com a idade ou devido a placas, as condições para um derrame silencioso são criadas. Adicione o fato de que idosos frequentemente sofrem de hipotensão ortostática, uma queda repentina da pressão arterial ao se levantar. E agora a pessoa ficou sentada por muito tempo, aumentou a pressão, ao mesmo tempo em que diminuiu o fluxo sanguíneo, e então se levantou muito rapidamente. Este é um verdadeiro coquetel de AVC, e tudo começa com a rolagem do celular no banheiro. Como se livrar desse hábito? Primeiro, deve-se deixar o celular fora do banheiro. Isso deve se tornar uma regra inegociável. O banheiro deve ser uma zona livre de distrações. Se necessário, pode-se usar um temporizador. Se a permanência lá durar mais de 5 a 7 minutos, o limite de segurança já foi excedido. Segundo, é necessário focar na postura. Deve-se sentar reto, manter o pescoço reto. Se houver necessidade de ler algo, use material impresso ao nível dos olhos, mas idealmente é melhor não ler. Este tempo é destinado à evacuação, não a atividades. Terceiro, é necessário movimentar-se depois. Caminhe por 2 a 3 minutos imediatamente após usar o banheiro. Isso restaura a circulação sanguínea, melhora a oxigenação cerebral e normaliza a pressão. Um estudo mostrou que uma curta caminhada após sentar reduz os marcadores de risco de AVC em idosos em mais de 30%. E, finalmente, é extremamente importante ouvir o seu corpo. Se, após se levantar, sentir formigamento nas pernas, tontura ou visão turva, isso não são detalhes insignificantes. São avisos. Não se deve ignorá-los. Hábito número 1. Prender a respiração ao fazer força ou levantar-se rapidamente. Isso é mortalmente perigoso e acontece muito rápido, com quase todo idoso fazendo isso inconscientemente. Por exemplo, ao se levantar do vaso sanitário ou ao lutar contra a perda de equilíbrio. Quando uma pessoa faz força e prende a respiração, essa, aparentemente simples, interrupção da respiração desencadeia uma perigosa reação em cadeia dentro do corpo. Para idosos, isso pode levar a um evento cerebral fatal em questão de segundos. Na medicina, esse fenômeno é conhecido como manobra de Valsalva, um termo que descreve o que acontece quando uma pessoa faz força ou prende a respiração durante um esforço físico. É um processo natural, mas extremamente arriscado, especialmente no ambiente do banheiro. Ao prender a respiração, uma pressão elevada é criada dentro do tórax. Essa pressão diminui imediatamente o fluxo sanguíneo para o coração, o que, por sua vez, reduz o débito cardíaco. Como resultado, o cérebro não recebe o oxigênio de que precisa. Então, o corpo se recupera subitamente, compensa a deficiência, e a pressão arterial sobe drasticamente, como um foguete decolando. Pesquisas mostraram que essa manobra, prender a respiração durante o esforço, é capaz de causar um aumento instantâneo da pressão arterial sistólica em até 90 mmHg. Isso é comparável a jogar uma granada dentro das artérias. E se a pessoa já tem estreitamento dos vasos devido a placas ateroscleróticas ou uma parede vascular enfraquecida, esse aumento repentino da pressão pode levar à sua ruptura. É assim que um AVC começa em questão de segundos. Agora, vamos considerar a situação de levantar-se rapidamente. Na maioria dos idosos, especialmente aqueles que sofrem de hipotensão ortostática, a pressão arterial já diminui no momento em que se levantam. O corpo precisa de tempo para se adaptar e regular. No entanto, quando a pessoa prende a respiração, levanta-se rapidamente e faz força simultaneamente, ela ativa todos os gatilhos de AVC ao mesmo tempo. O cérebro experimenta uma deficiência aguda de oxigênio, depois é submetido a uma enorme pressão, após o que ocorre confusão, e é nesse momento que se formam coágulos ou os vasos se rompem. De acordo com pesquisas, idosos que regularmente se levantam muito rapidamente de uma posição sentada, especialmente do vaso sanitário, têm um risco 2,5 vezes maior de colapso ou dano vascular relacionado ao AVC. A combinação de mudanças de pressão posicional e retenção da respiração torna esse hábito o número 1 em perigo. É a tempestade perfeita, e acontece todos os dias. No entanto, há um aspecto raramente discutido: a maioria dos idosos perde força respiratória com a idade. Seu diafragma enfraquece, os pulmões se tornam menos elásticos, então eles prendem a respiração com mais frequência,
mesmo sem perceber. Seja ao se limpar, alcançar algo, fazer força ou simplesmente se levantar, isso se torna um reflexo, mas esse reflexo não é inofensivo. É mortalmente perigoso. Então, como corrigir esse hábito? Primeiro, é necessário reeducar a respiração. Deve-se praticar a expiração lenta ao se levantar. Não se deve fazer força e prender a respiração. Inspire profondément antes de iniciar o movimento. Em seguida, expire uniformemente durante todo o esforço. Isso reduz a pressão interna e mantém um fluxo estável de oxigênio para o cérebro. Segundo, mova-se mais devagar. Levante-se do vaso sanitário em etapas. Faça uma pausa depois de sentar. Coloque as mãos nas coxas. Expire ao se levantar. Se necessário, use uma barra de apoio. Estudos mostram que idosos que se levantam lentamente e respiram corretamente reduzem o risco de AVC em mais de 60%. Essa é uma conquista colossal. Terceiro, mantenha-se atento. Se você perceber que está prendendo a respiração ao realizar tarefas no banheiro, faça uma pausa e se reajuste. Sente-se novamente, se necessário. Nunca se deve ignorar tontura ou perda temporária de visão. É o seu cérebro sinalizando desesperadamente a falta de oxigênio. Finalmente, considere o uso de dispositivos auxiliares. Um assento de vaso sanitário elevado, uma barra de apoio ou uma estrutura especial para o vaso sanitário podem ser cruciais. Se os músculos estão fracos, a probabilidade de esforço e retenção da respiração aumenta. Ao reduzir o esforço físico, você diminui a vontade de se contrair. E por último, certifique-se de verificar seus medicamentos. Se você toma medicamentos para pressão ou diuréticos, você está em um grupo de risco ainda maior. Esses medicamentos reduzem sua pressão basal, o que significa que os picos e quedas se tornam mais extremos. Certifique-se de conversar com seu médico se você teve desmaios, tontura ou sensação de cabeça leve após usar o banheiro. Esses são sinais de alerta sérios. É por isso que o hábito número 1 é o mais importante. Ele acontece todos os dias. É invisível, automático, mas mortal. Prender a respiração, apressar-se ao levantar, fazer força durante as idas ao banheiro, esse hábito cria uma pressão imperceptível, mas constantemente crescente. E então, um dia, ele atinge, e atinge com força. Esses 7 hábitos podem parecer insignificantes, mas para os idosos, eles se acumulam. Cada um deles empurra o corpo para mais perto de um limiar crítico. E quando esse limiar é ultrapassado, ocorre um AVC. Sem aviso, sem piedade. Mas você não está impotente. Mude seus hábitos no banheiro, e você mudará o futuro do seu cérebro. Primeiro, hidrate-se. Respire uniformement. Vame devagar. Escove os dentes com sabedoria. Móvase conscientemente. Não são apenas procedimentos de higiene. São rituais de vida ou morte após os 65 anos. E agora você sabe a verdade.